Esse é o nosso tema. Seja uma pessoa abençoada por Deus. Quando nós buscamos a bênção de Deus, qual é a primeira ideia que vem à nossa mente? Frequentar por um tempo uma igreja. Não é isso? Ou então, atender a um chamado de algum líder religioso para ir ao lugar onde ele prega, para receber suas orações mirabolantes, orações que resolvem tudo. Não é isso? Quantas pessoas vão a muitas igrejas onde a oração de certos homens dizem resolver todas as coisas? E o pior é que muitas dessas pessoas, a maioria delas, não recebe nada. E saem de lá depois de um tempo, desacreditando em Deus. Enquanto isso, outras permanecem nessas igrejas e, em vez de crescer, endurecem seus corações. Por quê? Eles não leem a Bíblia, e se leem não entendem, porque não há quem explique. Porque vocês se lembram do livro de Atos, quando Filipe correu atrás, Deus fez com que ele corresse atrás do eunuco, do etíope, e ele perguntou: você entende o que lê? E ele disse: como eu poderei entender se não há quem me explique? A Bíblia não é um livro que você pode abrir em qualquer lugar e sair entendendo. É necessário que alguém lhe explique sobre as passagens, lhe explique como manuseá-la, como você pode meditar, para que você possa extrair verdades e lições de lá. Então você tem que adquirir um panorama da palavra de Deus, entender sobre o que ela trata. Mas quando uma pessoa está numa igreja que simplesmente promete tudo, eles não dão muita ênfase à palavra de Deus. Não dão. Eles leem um ou outro versículo e dizem: não, estou ensinando a Bíblia, mas não estão ensinando a Bíblia. Eles estão forçando as pessoas a acreditarem em um versículo bíblico que não quer dizer o que eles estão dizendo. Então as pessoas guardam aqueles versículos, decoram, e o pior aí está, e endurecem seus corações. O que é isso? Eles começam a dizer que aquilo que eles decoraram, aquilo que se prega lá, é puramente a verdade. Eu não estou dizendo que nós somos aqui donos da verdade. Nós somos defensores da verdade. Nós lutamos pela causa do Evangelho. Mas, ao longo dos anos, ao longo desses pouco mais de 40 anos pregando, eu aprendi muito bem que nós não devemos brincar com as coisas de Deus. Elas são muito sérias e podem nos trazer grandes prejuízos. Então, eu quero falar para vocês, por que nós temos essa tendência para seguirmos o que é errado, o que é mal. Nós vamos falar sobre pecados. O que são pecados? Pecados, na regra mais básica, é errar o alvo. Deus estabelece uma direção
e eu vou noutra direção. Por que eu vou noutra direção? Porque eu me considero autossuficiente. Eu me considero dono do meu nariz. É bom que você saiba que pecados, eles podem ser definidos por atos de comissão, isto é, aquilo que você faz que desagrada a Deus, que prejudica o próximo, ou aquilo de bom que você deixa de fazer em benefício do seu próximo e de Deus. Então, vou dizer de novo. O pecado é um ato, um mau ato, uma atitude que não agrada a Deus e prejudica o próximo, porque visa apenas o egoísmo. Correto? Então, o pecado é uma atitude que visa o egoísmo, que não agrada a Deus e nem ao próximo. E o pecado, então, ele é por comissão ou por omissão. Então, nem sempre pecados representam aquelas atitudes escabrosas. Por exemplo, alguém dá um tiro no rosto de uma pessoa, um adultério, uma fornicação, as drogas, o alcoolismo, enfim, o ódio, a raiva, a mágoa, o mau humor. Todas essas coisas são pecados e muito mais, são erros que as pessoas, por não entenderem como se controlar, elas acabam cometendo. Mas o pecado não é apenas isso. Você pode estar fazendo uma coisa boa, por exemplo, você está aqui na igreja. Tá, você diz, eu estou aqui, eu estou protegido. Mas você pode estar com a mente em outro lugar. Ou simplesmente com a não disposição de aprender. Isso também é um pecado. Qual é o alvo de você chegar aqui? Qual é o alvo de Deus ter trazido você aqui? Não é para aprender? Não é para ouvir e aprender? Se você se recusa a ouvir e aprender, você não está incomodando ninguém. Mas você está praticando um ato de egoísmo, onde você rejeita alguma coisa que Deus estabeleceu, um caminho que Deus estabeleceu, uma meta. Então você está cometendo um erro. Por exemplo, você diz, se eu quiser fazer isso, sabe, eu não aguento, eu vou fazer aquilo lá, não vou prejudicar ninguém, não é uma coisa errada. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, que mal há em fazer determinada coisa se não prejudica ninguém? Se Deus não está dizendo para você não fazer, é errado, é pecado. Eu não estou dizendo que você vai para o inferno porque está deixando de ouvir, mas você abre um caminho. Você começa a se habituar a não ouvir. Você não ouve uma vez, não acontece nada. Você não ouve a segunda vez, não acontece nada. A terceira vez, não acontece nada. Mas em algum momento, Deus vai ter que disciplinar. Então, Deus vai colocar sua fé à prova. Então, Deus nos coloca à prova a nossa fé em relação aos nossos relacionamentos, aos nossos pensamentos, aos nossos conceitos, em relação ao nosso dinheiro, em relação à nossa saúde, às nossas ideias, às nossas crenças, enfim, nós somos provados para que nós aprendamos o caminho correto, para que nós não sejamos exibicionistas, para que nós não sejamos fanáticos, enfim. Vamos ler então, vamos começar lendo Romanos capítulo 6, versículo 12, e vamos meditar. Todos acharam na Bíblia, não é? Então diz, portanto, não deixem, repare aí, portanto, tá certo? É uma conjunção, e nós vamos tratar com ela. Então, o Espírito Santo de Deus dá uma ordem, se vocês querem grifar, grifem lá, não deixem. Não deixem que o quê? Que o pecado. Essa palavra pecado, na verdade significa a natureza do pecado, o poder do pecado.
ele não está falando de atos pecaminosos. Ele está falando de uma natureza pecaminosa. Ele não permita que, não deixe que o pecado faça o quê? Domine o corpo mortal de vocês. E façam com que vocês obedeçam ao quê? Aos desejos pecaminosos da natureza humana. Então, só nesse versículo nós entendemos o seguinte: existe uma natureza pecaminosa, tá? Correto? Existe o poder do pecado. E existe também uma natureza pecaminosa dentro do nosso ser, em nossa alma. Por quê? Nós vivemos em um tempo, em uma era caída, em um corpo caído, ou seja, afastados de Deus. Ora, esse mundo pode falar de Deus, mas eles não vivem com Deus. Tá certo assim? Porém, quando uma pessoa se converte de fato, quando ele passa a ter um compromisso com Deus, o que acontece com essa pessoa? Se ele fez esse ato genuíno, uma natureza regeneradora, uma natureza divina, tá? O Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa e cria dentro dele uma nova vida. Vou dar um exemplo. Como era a terra no início? Sem forma e vazia. Mas ela não era um planeta? Era. Porém, esse planeta não tinha forma como hoje. E era totalmente vazio. Ele estava coberto pelas águas, segundo a Bíblia diz, e a própria ciência diz. Sobre as águas havia uma escuridão. Possivelmente houve algum choque, alguma catástrofe, e ficaram lá nuvens cobrindo todo o planeta. Era uma escuridão. Porém, o Espírito de Deus, diz a Bíblia, pairava sobre as águas. Um dia, na eternidade não existia dia, mas é o modo de falar. Então, Deus disse, haja luz. E a Bíblia diz, houve luz. Significa o quê? Essa luz não é a luz do sol, a primeira luz que aparece em Gênesis. É a luz da glória de Deus, da presença de Deus. Ele resolveu que aquele era o momento para criar alguma coisa dentro do caos. E ele veio e começou a criar e a recriar. Então, o versículo 1 para o versículo 2, existem milhões de anos. Mas a partir do versículo 2, Deus começou a usar a própria matéria da terra para criar e recriar. Então, animais passaram a existir, pássaros, plantas. Deus dividiu as águas de baixo, das águas de cima, como você vê lá. Nossa vida também era assim, era um caos. Nós vivíamos em depressão, angústia, sem entendimento nenhum de Deus. Nossa vida não tinha forma nenhuma. E Deus, em algum momento, disse, haja luz. E o Espírito de Deus entrou dentro de nós, porque nos colocamos à sua disposição. E Deus passou a criar dentro de nós algo novo, que nós chamamos de nova vida. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O propósito de Deus é fazer nova todas as coisas, e deixar que o passado fique para trás. Por isso que Deus sempre nos ensina que nós não devemos viver com a cabeça no passado. Qualquer ensino da Bíblia, ou qualquer professor da Bíblia, melhor dizendo, que venha com uma conversa de arrastar você para o passado, isso não é bíblico. Todo o ensino da palavra de Deus se baseia em um conserto no presente.
No passado você provocou alguma coisa errada. E você tem que consertar o seu presente. E a partir de lá, se você confessou e vai viver uma vida honesta e digna, e você vai viver para o bem do seu próximo, o seu passado fica no esquecimento. No entanto, você não pode evitar, e nem Deus evitará, as consequências que vêm dos seus erros passados. Você vai ter que aprender a conviver com as dores que você plantou. Exemplo, o homem não nasceu para morrer. O homem não nasceu para ficar doente. O homem não nasceu para ser sepultado. Mas a partir do momento em que ele pecou, o que aconteceu? A morte, a doença, todas essas adversidades que nós conhecemos, psicológicas, físicas, ingressaram no mundo por causa do erro da raça humana. Deus perdoou Adão, mas disse: você vai ter que aprender a viver pela fé fora desse lugar. Você agora terá que enfrentar e conviver com as coisas que você gerou. Então, se você comete um erro, Deus perdoa você, Deus fortalece você, mas você vai ter que aprender a conviver com as consequências. E provar que você é realmente uma pessoa de fé. Não é assim? Muitas pessoas, então, vão a uma igreja, pedem a bênção de Deus para que Ele as livre das consequências de seus erros. Mas isto é impossível. Se você cometeu um erro e prejudicou pessoas, as consequências estarão lá. Outro exemplo, Davi. Ele não deveria ter matado o marido de uma mulher, e ele mandou matar e tomou posse daquela mulher. As consequências logo apareceram na sua família. Ou não foi assim? O seu filho, Absalão, tentou matar o seu próprio pai, que no caso era Davi. Correto? Então Davi teve que aprender a andar com Deus, ser fiel a Deus, dentro das consequências. Você vai ter que aprender a praticar a palavra de Deus dentro das consequências que você provocou. Nesse andar, se nós temos uma natureza regenerada dentro de nós, também existe dentro de nós uma natureza pecaminosa. Porque o homem, ele é espírito, alma e corpo. Com o espírito, eu me comunico com Deus, porque Deus é espírito. Com a alma, eu me comunico com o meu próximo, seres como eu. E também animais, porque animais têm alma. Então, eu sinto, eu tenho emoções, eu tenho desejos, eu penso, eu raciocino, tenho instintos também. O animal não tem um raciocínio como o nosso, ele tem um baixo raciocínio, mas ele também raciocina. Ele sabe caçar, ele sabe criar, ele sabe ficar na espreita, ele decora situações, você é capaz de ensiná-lo, ele te dá amor, carinho, ele corresponde, ou não é assim? E também não é com as plantas? Põe um dessas músicas aí, eu só quero é ser feliz, a planta morre. Agora, põe perto dessas plantas uma música de Bach, de Vivaldi, elas gostam. Isso é provado cientificamente, não estou falando bobagem. Porque não interfere, de alguma maneira, eu não sei explicar cientificamente, tecnicamente, mas não interfere no seu desenvolvimento. Se você só ouve porcaria, com certeza você se transforma numa reticências. Então, mas se você ouve coisas boas, você vai melhorar. A sua condição melhora.
Então, por isso que é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Deus não está dizendo para você fechar os seus ouvidos para tudo que está aí. Não, eu não estou aqui para proibir você de ouvir música, de ir ao cinema, nada disso. Mas você tem que saber escolher. Porque aquilo que você joga para dentro pode fortalecer essa natureza pecaminosa que está na sua alma, que tende a te levar para longe do controle de Deus na sua vida. Então nós somos chamados ou para obedecer a Deus, ou para ceder a essa natureza pecaminosa. Mas quem influencia essa natureza pecaminosa? Nós temos desejos, mas esses desejos são influenciados pelo poder do pecado, que influencia a nossa alma, porque ela está contaminada. Porque nós nos acostumamos a andar longe de Deus. Nós não queremos conhecer os caminhos de Deus. No entanto, eu tenho que dizer para vocês que Deus é bom. E Ele deseja abençoar os seus filhos com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu poder. Mas o que acontece? Por qual razão seus filhos não são abençoados por Ele? O apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas que nós ou servimos aos nossos desejos carnais, ou nós nos submetemos ao Espírito de Deus. Mas se você é um cristão de tantos anos de igreja e ainda não sabe quem é o Espírito de Deus, imagine a escuridão em que sua alma está. Se você não entende como o Espírito de Deus quer abençoar você, como você pode achar que é uma pessoa abençoada? No entanto, Deus quer abrir seus olhos, para que você passe a olhar com atenção, a desejar com todo o coração, que o Espírito de Deus venha dirigir sua vida. Antes de olharmos o contexto de tudo isso, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Nós vamos voltar lá para Romanos daqui a pouco. Em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Já acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou no caminho da salvação. Isaías 59. Pronto, está lá. Estou falando 3 vezes, hein, Wagner? Está ficando velho mesmo, hein? Então vamos ver. Entendeu ou não? Isaías 59, versículos 1 e 2. Olha o que Deus diz. Vocês estão pensando. Acharam? Vocês estão pensando o quê? Que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam o quê? Que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Então, Deus indaga a raça humana, ou os seus filhos. Deus não está falando aqui para pessoas estrangeiras, mas Deus está falando para os seus próprios filhos, que estão com uma ideia errada acerca dele. Irmãos, eu vou me conter aqui um pouquinho, tá? Vocês estão comigo, né? Deus está dizendo para os seus filhos que estão com uma ideia errada acerca dele. Qual é a ideia errada que os filhos de Deus têm acerca dele? Que ele, primeiro, perdeu a força e não pode, então, salvar.
O verbo salvar significa ajudar. Ajudar a pessoa a sair de uma situação onde o mundo a domina, onde Satanás e seus demônios dominam. A salvação de Deus não é assim, você agora vem para mim e você já está na eternidade. Só vai para a eternidade aquele que morre neste mundo e que perseverou na fé. Mas a salvação, o primeiro estágio da salvação, é nos livrar das garras do espírito do engano, da mentira, para nos trazer para a luz, isto é, nos tirar de um estado caótico para um estado de restauração. Exemplo, vocês assistiram aos 10 mandamentos. Deus tirou o povo dele de onde? Do Egito. O Egito era um lugar caótico, lugar de morte. E Deus salvou o seu povo daquele lugar, mas o colocou aonde? No deserto. Não me diga que no deserto nascem flores. Não me diga que o deserto também não é um local caótico. Mas é um lugar onde você não sofre a opressão. E você consegue raciocinar. E se Deus está conduzindo você por um deserto, você sabe que Ele está lá. No Egito não havia esperança, mas no deserto sempre existe esperança. Neste momento você pode estar ou num estado caótico, sem nenhuma esperança, ou você pode estar atravessando um deserto, em que você está limitado, onde você deve conviver com aqueles que estão também caminhando pelo deserto com você. Mas quando Deus não realiza o que nós queremos, do nosso jeito, começamos a duvidar da sua força e da sua capacidade. E em outras oportunidades, começamos a achar que Deus está o quê? Surdo. Com a incapacidade de nos ouvir. Repare como nós jogamos tudo para Ele. Nós somos as vítimas. Ele se torna, então, o agressor. Mas Deus diz aqui, continuando, no versículo 2, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Deus não está dizendo aqui que Ele vai fazer tudo o que as pessoas querem. Mas Deus está dizendo que Ele é capaz de ouvir e responder. Dizendo sim ou não. Ou então até espera. Aprenda. Seja aperfeiçoado, seja treinado. Passe por esta situação. O grande problema não está em mim, diz Deus. O problema está em vocês. Por isso,
Se há uma coisa que nós temos que entender, é um cuidado que devemos ter. Portanto, cuidado com o que você pensa ou sente acerca de Deus. Vocês estão comigo ainda? Cuidado com o que você pensa ou sente acerca de Deus. Vejamos, 3 verdades sobre o que lemos em Isaías. Qual é a primeira? Deus nunca perde o seu poder para nos livrar do mal e nos abençoar. Isso é algo que tem que estar dentro do meu coração. É uma verdade. Se Deus diz para o seu povo, vocês acham que eu perdi a força e não posso salvar vocês? Ele está dizendo o contrário, ele está dizendo, eu continuo sendo Deus, poderoso e capaz de salvar quem eu quero salvar. Então eu quero que você repita isso em voz alta. Deus nunca perde o seu poder para nos livrar do mal e nos abençoar. Quero que leiam mais alto ainda. Com todo o coração, peraí, com todo o coração. Deus que eu jamais duvide do poder de Deus e da sua salvação. Essa deve ser uma prática que eu devo assumir dentro de mim. Que eu jamais duvide do poder de Deus e da sua salvação. A segunda verdade, Deus não fecha seus ouvidos às orações daqueles que o amam de verdade. Deus está sempre atento às suas orações. Diga de novo, Deus não fecha seus ouvidos às orações daqueles que o amam de verdade. Diga em voz bem alta. Você crê nisso? Você ama a Deus? De verdade? Então, que você diga assim, que eu creia, que Deus ouve as minhas orações, porque eu o amo de verdade. Que eu creia, que Deus ouve as minhas orações, vírgula, porque eu o amo de verdade. O que é amar a Deus? Amar a Deus não é acreditar, mas é se envolver com Ele, é se comprometer com Ele. Você diz que ama o seu marido e ama a sua esposa, mas até que ponto você está comprometido com ele ou ela? Qual é o seu nível de fidelidade? Nunca me esqueço de um pregador chamado Charles Finney, nos Estados Unidos. Ele foi chamado para pregar, e ele se casou com esta moça. Quando terminou o seu casamento, ele foi para a lua de mel, é óbvio. Então, algumas pessoas o procuraram dizendo, no meio da lua de mel, Finney, você precisa ir urgente em tal lugar, porque um avivamento está acontecendo e o povo não sabe como andar no meio daquela situação. Se não houver alguém que os oriente, eles vão se perder. Ele conversou com a esposa e disse, eu vou, fico alguns dias e volto.
Qualquer educador de casais diria que este homem estaria errado. Mas Deus o mandou lá. E a mulher comprometida com Deus acima do casamento, percebeu a ação de Deus e disse: vá, meu bem. Só depois, engraçado mesmo, só depois de 4 ou 5 meses é que ele volta. Porque caiu uma nevasca naquele inverno e durou muito tempo e ele não conseguiu buscar sua esposa. Mas ela suportou pela fé a situação. E ela orava todos os dias pelo seu marido. Por isso que eu não creio em métodozinhos e regrinhas. Por isso que eu digo para vocês que Deus está acima de qualquer filosofia ou psicologia que se crie. Qualquer um que pegar essa Bíblia e começar a dizer, para ganhar dinheiro, faça isso, decore esse versículo, você quer conquistar o seu marido, faça assim, decore esse versículo, faça isso, faça aquilo. Não. Não existe regra para mudar nenhuma situação. Você tem que amar a Deus e aprender a ouvi-lo. E depois de ouvi-lo, você tem que aprender a morrer para si mesmo. Do contrário, nada dará certo. Tudo ocorrerá uma mudança psicológica que durará 2, 3 meses. Depois volta tudo normal. Porque não adianta nada você consertar seu casamento e seu casamento não servir a Deus. Não adianta nada você ser curado e você não servir a Deus. Não amar a Ele. O seu segundo estado se tornará pior que o primeiro. A terceira verdade: os nossos pecados e maldades fazem com que Deus não nos abençoe. Eu expliquei no início o que são pecados. E se você se omite de fazer o bem, você permite que o mal cresça e avance. Vamos supor que alguém é colocado na sua frente para que você testemunhe de sua fé, mas por alguma razão você se sente tímido, intimidado, inseguro e com medo. Deus não vai punir você. Talvez Deus permitiu aquela situação para que você aprenda que a partir daquele instante você deve se preparar para dar respostas às pessoas acerca da sua fé. Mas se você não se prepara, você está fazendo o quê? Se omitindo. O resultado é que Deus colocará outra pessoa. E então você não terá desculpas para dizer, me sinto inseguro. Você é omisso e precisará ser punido. Você faz isso com o seu filho. Se você é um empresário, você adota o mesmo princípio na sua empresa. Duvido que você morra de rir com um funcionário rebelde, desastrado, displicente, que te engana o tempo todo, dizendo que está doente, mas está tomando cerveja no bar. Duvido que você não o chame para conversar, para que ele seja mais responsável. E se ele continuar com essa atitude,
você pode até aplicar uma suspensão e até mandá-lo embora. Vamos supor que você tenha um funcionário, mas ele é uma boa pessoa, honestíssimo. Tudo que você pede para ele fazer, ele faz. Mas ele só faz o que você pede. Vamos supor que ele esteja numa situação em que outros funcionários estão tratando a empresa com desdém. Ele não fala nada. E então você chega a ele e diz, mas você viu todos fazendo aquela coisa e você não falou nada? O Senhor não me pediu. Simplesmente nós o chamamos de uma pessoa displicente e omissa. E esta pessoa fica evidente em seus traços de caráter que ele não tem compromisso com aquilo que é maior do que ele. Ele tem compromisso com o seu egoísmo, com os seus interesses pessoais. O mesmo ocorre em casa. Se a mãe dá uma palavra ao filho, e o pai vê o filho fazendo alguma coisa contrária ao que a mãe disse, ou que o pai disse, e um deles morre de rir. Da mesma forma, este é um pai ou uma mãe displicente, sem nenhum compromisso com aquilo que é maior do que ele ou ela. Se você está vendo um irmão errar, perdendo o seu nível de fidelidade e compromisso com Deus, e você com boas palavras, saudáveis, amorosas, não condenatórias, deixar de adverti-lo, você também é contado entre os displicentes e sem compromisso. Portanto, é pecado. Muitos pais aqui estão pecando em casa. Muitos funcionários no trabalho. Muitos empresários na sua posição de gestão. Eu sei que para corrigir alguém é difícil. Porque todo ser humano se acha bonzinho. Por isso eu digo a você que você deve ser calmo, cuidadoso, para não maltratar a pessoa, mas conduzi-lo à realidade, ao que você espera dele, ao que Deus espera dele. Da mesma forma eu estou dizendo estas coisas, não porque eu as elaborei, mas porque Deus as colocou no meu coração. Porque há pessoas nesta noite aqui, nesse número grande de pessoas, que precisam mudar a sua atuação. Porque Deus está dizendo, vocês são displicentes. Vocês não querem me agradar. Então eu vou esquecer disto. Mas vocês não estão fazendo nada pelo seu próximo. E o resultado, lá na frente, é um desastre que ocorrerá na sua vida.
Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Se você é um líder de ministério e não alcança as metas de Deus, você é um displicente. Ministério não é para ocupar as pessoas com atividades. Ministério significa servir. Portanto, o líder não obriga os outros a servi-lo, ou a servir no lugar dele, mas ele ensina com o seu exemplo como servir as pessoas, tanto na alegria como na tristeza, na saúde, na enfermidade. Ele se prepara e educa as pessoas a servir. As pessoas aprendem com o seu exemplo. O que é mais fácil dizer? Deus não se importa comigo, ou eu não me importo com Ele? Hã? É mais fácil dizermos que Deus não se importa conosco. Existe uma lástima dentro da igreja que eu lamento demais. Nós substituímos o relacionamento com Deus por rituais religiosos. Nos enchemos de atividades religiosas e depois cobramos a Deus. Olha, Deus, eu faço parte disso, eu faço parte daquela equipe, eu vou aqui, eu vou ali, eu fiz visita lá, fiz visita aqui, eu li a Bíblia hoje de manhã, hoje à noite, hoje à tarde. Em vez de comer, eu li a Bíblia, fui orar. Minha namorada me ligou e disse, você vai vir hoje? Não, hoje eu vou ler a Bíblia. Mas vamos supor que seja verdade. Essa pessoa então não obtém o que quer. E então ele diz, não é justo. Eu disse, cuidado com o que você pensa ou sente acerca de Deus. Você pode não estar certo. Meu namorado hoje não quis ir na igreja, então também não vou. O que é que Deus pediu para você fazer? Talvez Deus diga, não vá hoje. Mas se Deus permite que você vá em algum lugar, ou indica que você vai a algum lugar, o que você vai fazer lá? Apenas se divertir? E se omitir? Muitas pessoas começaram dizendo, eu quero Deus. E fizeram muita coisa. Mas de repente começam a ser influenciadas por outras pessoas. E elas não percebem, mas estão se afastando aos poucos de uma vida de fidelidade a Deus. Só pensam em passear. Existe tudo, existe tempo para tudo debaixo do sol. Mas quando as pessoas vão passear, se omitem. Quando vêm para a igreja, se omitem. Porque não recebem com responsabilidade o que Deus lhes diz. Rituais religiosos são apenas coisas aparentes. Deus olha para o nosso coração.
Mas isto também pode se tornar em uma ideia enganosa. Você diz, Walter, Deus olha para o meu coração e Ele sabe que eu amo. Porém, Deus olha para o coração e define a pessoa que produz frutos, porque está comprometido com Ele. Deus não está olhando para o nosso coração e avaliando de 1 a 10 o quanto nós cremos nele. Deus está dizendo o quanto esse camarada se arrisca. O quanto ele está disposto a perder por confiar em mim. Quando Deus me chamou para pregar, vocês não imaginam a minha família. A briga que deu. Alguns conselheiros chegaram para mim e disseram assim, você não deve ir agora para o ministério porque seus pais não querem. E outros diziam, não, você tem que desobedecer seus pais. Eu fiquei numa encruzilhada. Então eu disse, quero saber de uma coisa? Eu vou orar. Porque eu acredito que Deus ouve as nossas orações. A mensagem que eu recebi em meu íntimo foi muito clara. Entregue sua vida a mim, pois você será meu mensageiro. Ninguém me disse isso. Nenhuma mulher por telefone ou de corpo presente, seja homem ou mulher, me disse isso. Eis que te digo, prepara as malas. Deus falou direto, e eu comecei a orar, e Deus falou de novo. Obedeça a mim, e eu cuidarei da sua família. Ingressei no seminário. Continuei tendo uma educação maravilhosa por professores maravilhosos. E fui em frente. E outras experiências que Deus foi me dando. Portanto, é muito perigoso você dizer a uma pessoa, não escute seus pais, ou escute-os. Você não pode tirar esta pessoa jamais da sua responsabilidade de buscar Deus face a face. Lhes dou um exemplo. Quando Jacó atravessava o vale de Jaboque, do rio Jaboque, ele estava preocupado com o seu irmão Esaú, e com razão. Ele o havia enganado. E ele foi fazer o quê? Orar. E o Senhor apareceu a ele, e ele se agarrou ao Senhor. E durante toda a noite, ele lutou com o Senhor e pediu, não te solto enquanto não me abençoares. E quando estava raiando o dia, o Senhor disse, Jacó, você lutou com o anjo do Senhor, com o príncipe, e você prevaleceu. Teu nome não será mais Jacó, não será mais enganador, embusteiro, mas será Israel, porque lutaste como um príncipe, como o Senhor. Mas eu vou ferir tua coxa. A partir de agora, você será um homem manco, para que você sempre se lembre que você depende da minha bênção.
cristão verdadeiro tem que confiar na oração. Mas por que não confia? Porque os pecados e maldades fazem separação. Suas vidas estão enfraquecidas. E só fazem bobagem porque não ouvem a Deus. Só escutam conversa fiada. Aquele povo para o qual Isaías estava falando, era o povo de Deus, que tinha os 10 mandamentos no coração, a lei espiritual e moral de Deus. Mas a motivação deles não era viver para Deus, era viver para os seus interesses pessoais. E o resultado era o fracasso. Existe dentro de nós uma voz que nos diz: se você viver para Deus, você vai perder tudo que você tem. Mas é mentira. O Espírito de Deus diz: se você viver para Deus, você será uma pessoa abençoada. E abençoada não significa ter coisas. O diabo sempre vem com a ideia de você perder coisas. Mas o Espírito de Deus vem dizendo: não se preocupe em perder. Você tem a mim. Mas eu tenho um Deus que eu não vejo. Você tem muito mais que isso. Você tem um Deus que abre porta, fecha porta, desloca montes, abre mares, abre rio, fecha rio, abre o mar, para a terra, segura o sol. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Quando nós nos tornamos egoístas e procuramos somente o que nos convém, com toda certeza praticaremos ações incorretas, que desagradam a Deus e prejudicam o nosso próximo. Foi por causa dessa atitude egoísta e orgulhosa que Deus fechou seus ouvidos às orações de um povo. Então, com que cara de pau um pastor coloca na frente de uma igreja: venha no domingo, na nossa reunião de bênçãos e libertações, traga seu cachorro, seu gato, seu papagaio, as pulgas, os carrapatos, os ácaros que estão no seu corpo, na sua roupa. Venha com tudo, porque Deus vai te libertar desses encostos. E o camarada vem. Hã? Ele acha que Deus vai dar aquilo que o homem falou, mas nós estamos vendo no texto que não é assim. Por favor, abra os seus olhos e enxerga. Você não terá ajuda de Deus se continuar sendo avarento, mesquinho, mão fechada, coração fechado. Deus não vai abençoar você. Entenda. Faltam mais 10 itens só. Entenda a diferença que existe entre o poder do pecado e pecados. Vamos voltar ao nosso texto lá de Romanos para a gente terminar. Deus está falando com a gente, viu? Que nem fala lá na roça: abre os olhos, mulher. Abre os olhos, homem. Abre os olhos, mulher. Abre os olhos, homem.
Tem gente que é muito folgado. Eu lembro de uma história de um caipira pescador. Todos os domingos ele saía para pescar umas tilápia no sítio vizinho, porque lá tinha um tanque. E ele tinha um caminhãozinho velho. Caminhão tudo mal acabado. E ele foi lá, pescou uma fieirinha de tilápia, levando para casa com felicidade. E ele saiu daquela estrada de sítio, tinha que pegar um pedaço de rodovia asfaltada. E ele entrou com o caminhãozinho. E quando ele entrou na estrada, o policial passou com a moto e olhou o caminhão e parou logo na baixada e fez sinal para ele parar. E ele passou reto. E ele na subida foi parando, lá em cima, e parou. O guarda foi atrás dele com a motocicleta e tirou o caderno do bolso, aquele papel lá que o Paulo usa, que ajudou ele lá. Então, esse miserável que te ajudou. Então, ele só fica nas esquinas multando os outros aí. Esse marronzinho aí. Então, aí, o guarda chegou lá, à tarde. Acabou a tarde? Pois não, seu guarda? Rapaz, seu caminhão está sem pneu, hein? Mas tem pneu aí, ué. Estou rodando, hein? Não, tá careca. Ah, careca tá mesmo. Mas não tem paralama. Ah, seu guarda, faz muitos anos que ele não vê isso aí, viu? Cadê o espelho retrovisor? Não tem nem aqui, nem lá, nem no meio. Distribuidor? Não, espelho que tem no caminhão para você olhar. Não sabia que tinha que ter isso, não. Você pode acender os faróis, seu guarda, não se preocupe que só ande de dia. Mas não tem luz aí? Dá um pisca aí. Não, não tem aí. Aonde que eu ligo isso, guarda? Não tem uma alavanquinha aí? Não, só aqui na mão direita aqui, aí, ó. Rapaz, você está indo para onde? Não, eu vou entrar agora aqui para minha direita aí, ué. Eu vou ali às direitas, ali, eu entro ali, já vou estar lá em casa, ali, eu moro no sitinho ali, eu fui para lá pescar umas tilapinhas, só quer uma? Não. Ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou multar você não. Eu estou vendo que você é uma boa pessoa, tal, mas você não pode andar com o carro assim. Sim, senhor, seu guarda? Então, eu tenho que parar o caminhãozinho? Não é que parar, você tem que arrumar ele. Pedir para alguém, guinchar, levar ele numa oficina e arrumar e fazer os reparos direitinho. Ah, pode deixar, seu guarda. Assim que der, eu e minha mulher, nós carrega ele para lá mesmo e nós arrumamos ele. O guarda falou, então tá bom, ó, por favor, vá com calma, desce a ladeira, entra a primeira, a direita, eu vou ficar olhando aqui. Senão eu vou atrás de você até lá nos infernos, hein? Pode deixar, seu guarda, eu vou confiar em mim, ué. Aí então, mas o guarda perguntou, mas por que você não parou quando eu falei lá embaixo? É porque eu pisei aqui no freio e não tem também. Então, o guarda falou, ó, então faz o seguinte, você liga o carro,
desce em primeira ou segunda, devagarinho, e entra lá à direita. Não, estou acostumado a fazer isso, senhor. Pode deixar comigo. Então, vai, vou fechar os olhos. Você vai, que eu estou com muita dó de você. Vai embora, vai. Tchau. O caipira falou para ele: seu guarda, você faz um favor para mim? Dá uma empurradinha aí, porque não tem partida. Então, dá uma empurradinha aí que não tem partida. Você pode imaginar, o cara está ruim mesmo, hein? Tem gente que está assim na fé. O versículo 12 diz: não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Significa que o nosso corpo é subserviente da alma. O corpo não pensa. O corpo não tem instintos pecaminosos. Em nenhum lugar da Bíblia diz, imagine se tivesse. Você larga a mão na cara do outro. E então você diz, minha mão quis ir. Seu marido está dormindo, você vai lá e dá uma panelada nele. Mas foi meu corpo que quis. Não existe isso. O corpo não pensa. O corpo apenas serve e capta impressões. A alma pensa. Porque a alma é a razão. A alma é a tua existência. E lá estão todas as suas emoções. Você ama, você odeia. Agora eu estou com ódio. O corpo... Agora eu estou amando. Agora estou triste. Agora estou espantado. Eu queria matar ontem o técnico do Brasil. E o corpo reage. Teve uma hora que eu falei, toca a bola! E levantei. Não foi o corpo que gritou, toca a bola! E a alma ficou sentada. É o corpo, é a alma. O corpo faz somente o que a alma pede para ele fazer. Mas Deus nos deu um espírito para que nos comuniquemos com Deus. E o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito, para que a alma se submeta ao Espírito Santo, e então a alma diz ao corpo que ele deve fazer a vontade que está vindo de Deus. Mas se a alma rejeitar a palavra de Deus e o Espírito de Deus, o corpo vai agir. Não existe pecado no corpo, gente. Tem gente que fala assim, nossa, está cheio de pecado no corpo, hein? O diabo está no corpo, hein? Não! É a alma que peca. Então a natureza humana não está no corpo mortal. Está onde?
Na alma. A nossa alma está definitivamente contaminada pelo poder do pecado. Nós nascemos em pecado e vivemos no pecado, isto é, sob o poder do pecado. Pega uma criancinha, por mais ingênua que seja, depois de um tempinho que ela está com um brinquedinho, tira da mão dela. Ela vai estrelar. Ela já começa a reagir. Instintivamente. Quando o apóstolo Paulo nos fala sobre esse versículo, chegamos então a essa conjunção conclusiva. Portanto, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que Romanos 6,12 obedece. Tinha que entrar um negócio lá que não está funcionando aqui. Ó, terminamos. Aqui, ó, né? Então, veja só. Felicidade, terminamos. Significa que Efésios 6,12 nos leva a um contexto. Você imagina eu dando aula no seminário. Uma vez os professores iam na porta ver o que está acontecendo lá. Era piada para todo lado, hein? Mas a turma aprendia, viu? Então, a partir do versículo 6 até o 11, eu quero ler com vocês e terminar aí. Vamos ler os versículos 6 e 7 primeiro. Pois sabemos o quê? Que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador, o que é o eu pecador? A alma. Fosse morta, o eu pecador fosse morto. E assim, não sejamos mais escravos do quê? Do pecado, que é do poder do pecado. Não é dos pecados. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Então ele define. Alguns pensam que quando você aceita Cristo, Deus te aceitou, mas ainda tem que te limpar de algumas coisas. Não. Tudo é perfeito e começa ali uma grande transformação. É a partir dali. Deus não vai trabalhar no passado, Deus vai trabalhar no presente para o futuro. Se Deus quiser, no domingo, eu vou provar isso para vocês quando Jesus morreu na cruz. Eu acho que a gente precisa aprender essas coisas, porque nós não conseguimos, qualquer um chega com uma ideia na cabeça da gente, pronto. Então, o que nós sabemos? Que quando nós nos entregamos a Cristo, nós nos entregamos para morrer com Ele na cruz. O cristianismo começa com a morte, para que haja vida. E essa vida vem do quê? Da nossa capacidade de crermos que Deus nos deu poder sobre o poder do pecado. Para que nós não sejamos prisioneiros de tudo aquilo que eu já disse há pouco, de erros e bobagens que cometemos. O versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Paulo não está falando de pecados, mas do poder do pecado. Isto quer dizer que nós já não somos mais escravos do poder do pecado, mas somos livres para viver com Cristo. Ele vai controlar nossas vidas. Versículo 9.
Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Quando Jesus morreu na cruz, ele no terceiro dia ressuscitou. Ele venceu o quê? A morte. Morte na Bíblia não significa o afastamento físico, mas significa um afastamento também espiritual de Deus. Algumas pessoas, lamento dizer, que estão aqui, estão espiritualmente mortas, afastadas de Deus, por tudo aquilo que falei anteriormente. E Deus os chama para se aproximarem dele. Diz que nunca mais Jesus morrerá. Ele não precisa fazer outro sacrifício. Tudo que ele fez foi suficiente para que você agora possa viver em comunhão com Deus. Nada no teu passado afetará a sua comunhão com Deus. Mas o que você faz do presente para o futuro pode afetar. Vai depender da sua vida. Então você só entrará no céu, realmente, se for perseverante. Mas, Walter, então nós não vamos errar? Vamos. Mas dentro de você tem que existir a disposição de querer viver para Deus. Se você vive para o seu trabalho, para os teus passeios, para o teu carro, para o teu marido, para a tua mulher, porque tem gente que quando casa perde a fé. Fica olhando para a mulher, ai que bom que está do teu lado agora, bem, que bom olhar para você. Você casou para quê? Para ficar olhando para a cara dela? Para ficar dizendo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ai, como eu te amo, meu bem, você vai dormir? Te amo. Você vai viajar, bem? Vou. Quanto tempo? Vou ficar 3 meses na casa da mamãe. Como eu te amo. Então, olha o trem, hein? Versículo 10. A sua morte foi uma morte para o quê? Para o pecado, ou seja, o poder do pecado. Para vencer o poder do pecado. E valeu de uma vez por todas. Então você não tem que trabalhar mais com erros de passado. Você trabalhará com seus erros daqui para diante. Você vai viver para Cristo. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. A vida que ele vive agora. Ele viveu para lutar contra o pecado, Jesus veio. E agora ele vive para Deus. Significa que quando ele entra em nós, ele é a solução para o poder do pecado que tenta nos influenciar a ficarmos longe de Deus. E também para nos influenciar a vivermos para Deus. Se você não está querendo viver para Deus, com certeza você está rejeitando a voz de Jesus Cristo na sua vida. Continuando. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado, ou seja, para o poder do pecado. Mas, por estarem unidos com Cristo, isto é, recebendo dele ajuda contra o poder do pecado e recebendo ajuda para viver com Deus, devem se considerar vivos para Deus. Isso é a fé cristã. Isso é o cristianismo. Cristianismo não é acender vela. Cristianismo não é comprar 10 Bíblias, nem dar Bíblia para alguém.
Você dá uma Bíblia para alguém, ele não sabe ler. A menos que você, estou te dando uma Bíblia, mas vou andar com você para te ensinar. Então, como é importante não confiarmos em nossas emoções e conceitos religiosos pessoais. No cristianismo não se acha, no cristianismo se crê, porque sabe-se. Pessoas dizem, você crê de um jeito, eu creio do outro, mas servimos o mesmo Deus. Não existe uma crença e outra crença, só existe uma. A Bíblia diz, tem várias interpretações, as pessoas dizem, não, só há uma. Aplicações sim, interpretação não. Você não pode olhar para um texto bíblico e interpretá-lo como quiser. Você corre o risco de tornar Deus em mentiroso. E ai de mim, dizer que Deus disse quando Ele não disse. Deus me julgará pelos ensinamentos que dei a vocês. E o meu julgamento será pior que o de vocês. Deus me cobrará muito mais do que cobrará de vocês. Pois a quem muito é dado, muito será exigido. Mas vocês estão recebendo uma quantia, se é que eu posso dizer assim, de conhecimento. E se você não cresce, você não estará impune a isso. Imagine você falando com seu filho e ele lá dali, lá 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 lá. Você fala, está me escutando, menino? Desculpa, eu gritei, foi o corpo. Então, você não aceita isso. Da mesma forma, Deus não admite isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Em quem ou no que você tem maior prazer? Quanto mais prazer você tiver nas coisas de Deus, mais profundo será o seu relacionamento com Ele e mais Ele o abençoará. A minha esperança nesta noite é que Deus tenha falado com você profundamente e possa ter trazido ao seu coração verdades que permanecerão lá. Que você seja uma pessoa dedicada ao Senhor e analise o quanto você está comprometido agora. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração, és a minha